Hoje é o dia de saudações. Em primeiro lugar, eu queria saudar a Igreja Batista de Maracatu, que é uma igreja onde o pastor Osmar faz parte. Além do Grupo Vida, nós também visitamos sempre a primeira igreja batista do Tingui, em Campo Grande. E eu queria felicitar os pastores, não só o presidente da Igreja Batista de Maracatu, organizada pelo pastor Osmar, como também o presidente da primeira Igreja Batista do Tingui, e demais igrejas que nós visitamos, que nós organizamos. Hoje é o dia de saudações. E eu queria hoje falar a vocês um sermão demonstrativo interessante, porque é um fato que Marcos escreveu, São Marcos escreveu, e um fato importante acontecido na vida de Marcos e também na vida do Senhor Jesus, como se fez homem aqui entre nós. Mas como nós não podemos deixar de falar, a palavra não é do pastor Osmar. Nós sempre usamos a palavra, mas usamos a Bíblia, a palavra de Deus, para poder nos orientar, para poder dizer alguma coisa a respeito da santa palavra de Deus. E fatos importantes aconteceram e que a Bíblia relata, e esses fatos terão que ser ditos para o mundo. E agora, através deste aparelho, nós estamos aqui falando de uma pequenina parte. E esta parte vai ser multiplicar por muitas outras que as pessoas irão estudar. E eu queria agora, em primeiro lugar, pedir a você que leia o livro de São Marcos no capítulo 8, que a história que vai ser narrada, ela procede de Marcos capítulo 8, vai até o versículo 9. Mas nós vamos narrar a história, porque é demonstrativa, e vocês vão gostar. E depois vocês vão analisar e vão ver qual é a realidade que nós vamos apresentar demonstrativamente aqui nesta oportunidade. Existe um corinho no passado, que agora nós não estamos mais assistindo pessoas, igrejas que cantam corinho, não estão fazendo mais isso. Eu, como sou idoso, estou lembrando do corinho agora importante, que tem relação com o texto que nós apresentamos, que nós falamos, que é o fato de que Jesus alimentou cerca de 4.000 pessoas. Então, um corinho assim. Eu já cantei uma vez e agora estou repetindo. É bom que você que está me ouvindo aprenda esse corinho para você ensinar a sua igreja. Esse corinho é assim. Passo a passo, quero andar com Cristo, com alegria todos os dias, quero estar com Cristo. Passo a passo, quero andar com Cristo, todos os dias, com alegria, quero estar com Cristo. Viu? Muito fácil, um corinho, e um corinho muito maravilhoso. Se não, vejamos o texto. Em certo lugar, Jesus estava pregando e multidão pararam para ouvir Jesus. E a história conta que já se faziam 3 dias que Jesus estava falando e a multidão estava ouvindo Jesus. No deserto, distante de suas residências, deixaram tudo e ali estavam para ouvir as mensagens maravilhosas que Jesus estava apresentando naquela oportunidade. Oh, que maravilha estava acontecendo! Na verdade, eu gostaria de estar presente para poder ouvir a palavra do Santo Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas como não foi possível, que naquela época não existia, agora falo mediante o poder do seu Espírito que Ele deixou entre nós. Portanto, como eu estava falando, multidão mesmo,
estava em volta de Jesus, ouvindo Jesus. E depois, como repeti, depois de 3 dias que eles estavam ouvindo, se alimentando naquelas palavras, Jesus chamou os apóstolos e falou com os apóstolos. Isso aí, Marcos escreve no capítulo 8, do versículo 1 em diante. Chamou os apóstolos e falou assim: estou, assim, com pena dessas pessoas que estão aqui em volta de nós. Porque aqui, onde nós estamos, não há condições de comprar alimento nenhum. Não tem condição de fazer qualquer uma outra coisa aqui para alimentar esse povo todo. E se eu dispensar esse povo, eles vão desmaiar antes de chegar em casa. Porque saiu de suas casas muito distante. Jesus estava falando aqui daquela conversa com os seus apóstolos para poder saber qual seria a distância mental dos seus apóstolos para poder tratar de tanta gente ali presente. Interessante, meus prezados amigos. Fato importante, um homem falando para 4.000 pessoas estava ouvindo perfeitamente naquele instante todas as palavras que Jesus falava, ele estava ouvindo. Não existia aparelho nenhum de amplificador como nós temos hoje. Não existia esses aparelhos mais sofisticados. Era a palavra mesmo. E Jesus ali estava falando e as pessoas todas estavam ouvindo. Então, alguém deu a ideia. Um dos apóstolos. Tinha um menino ali. Isso João escreve. Lucas já não transmite isso. Lucas já diz que os apóstolos falaram que só tinha ali 5 pães e alguns peixinhos. Isso Lucas escreve. E que seria aquela quantidade de pães e de peixe para alimentar aquelas pessoas todas, aquela multidão? Jesus determinou que as pessoas sentassem na relva, isto é, no chão, onde tinha alguns matos, e ele mandou que trouxesse os pães e os peixes na sua presença, e mostrou ali o poder de um Deus. Quando a pessoa está à disposição dele, ele faz tudo por aquela pessoa. E ele, como as pessoas estavam sentadas, ele abençoou o pão e os peixes e mandou que distribuísse para as pessoas que estavam ali sentadas. E os apóstolos saíram distribuindo de pessoas a pessoas. Diz a Bíblia ali, aqui no capítulo 8, segundo escreveu o São Marcos, que todos saciaram, comeram a ponto de ficarem satisfeitos. A sua alimentação foram dada naquela hora ali, não faltou nada para eles, porque Jesus fez com que multiplicasse aqueles pães e aqueles peixes de maneira tal que todos eles se saciassem do desejo de alimentação. E mais interessante também nesse texto demonstrativo é o que eu penso assim. Foram 7 cestas que sobraram. 7 cestas que sobraram daqueles pãezinhos e daqueles peixinhos. O milagre foi grande. Mas interessante notar nesses momentos, que eu quero não tomar muito tempo, é precisar o seguinte: todas as pessoas que seguiram Jesus, que já fazia 3 dias, depois que Jesus mandou que eles fossem para casa, estavam todos bem alimentados, bem satisfeitos, bem alegres. Cerca de 4.000 pessoas se dispersaram daí do deserto para os seus lares, onde Jesus com os seus apóstolos desceu do lugar que era um monte e pegou o seu básico para seguir para outro lugar. Agora, onde eu agora, nesse sermão demonstrativo, em alguns momentos, eu iria apresentar agora aqui o poder forte dessas coisas. É fácil. Eu posso afirmar a você que está me ouvindo, a você que está me vendo, que aquele que segue Jesus
não precisa se preocupar com nada como aquelas pessoas não se preocuparam lá no deserto. Já se faziam 3 dias que estavam ouvindo Jesus. E se Jesus não chamasse os apóstolos e não parasse ali para poder fazer com que eles se alimentassem, para poder seguir viagem para suas casas, eles continuariam ouvindo e vendo Jesus. E a firmeza demonstrativa que eu tenho para você neste momento é dizer o seguinte: que se você está seguindo Jesus, não precisa se preocupar, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. É o que eles fizeram, buscaram o reino de Deus e sua justiça, a justiça de Deus. E Jesus estava ali alimentando a todos e mandou para casa todos saciados. E uma palavra forte disso aí está o seguinte: quem segue Jesus, quem procura viver ao lado do Senhor Jesus, na pessoa do seu Espírito, a Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não faltou lá no deserto. Não vai faltar para você agora que está me ouvindo. Não falta para mim. Não falta para nenhum daqueles que crê que Jesus tem poder para resolver todos os problemas. E se você está seguindo Jesus, segue em frente. Não importa o dia, se é 1 dia, se é 2, se é 3, se é 4 dias, se é 5 dias. Ouve Jesus. Na hora oportuna que você necessitar de qualquer uma coisa, Ele vai providenciar um meio para poder liberar aquela coisa que você precisa. Ele vai dar em suas mãos. É isso que a Bíblia tem para nós. E na verdade, o texto diz assim: depois que Jesus alimentou todos, depois que Jesus sabia que agora estavam todos satisfeitos, poderiam voltar para suas casas, Ele mandou dispensar a multidão para ir para os seus lares, mas todos satisfeitos daqueles 3 dias que estavam seguindo Jesus, sem se cansar. Então, para terminar aqui no sermão demonstrativo, eu quero dizer o seguinte: procura seguir Jesus. E como é que segue Jesus? A Bíblia te ensina. Se você procurar, a Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, provém-te dela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sabe o que fala isso? O próprio Jesus, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. Então, meus amigos, nesta noite, por esses momentos, poucos momentos, eu só posso dizer a vocês o seguinte: segue em diante, segue em frente. Se você está seguindo Jesus, segue em diante. Não importa o dia, não importa a hora. Tudo que você precisar, Jesus estará presente para resolver o seu problema. E para terminar a palavra final, ele garante o seguinte: 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Amém.